Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Masterclass de Percepção de Riscos. Eu vou estar conversando com vocês sobre vários aspectos que afetam a percepção das pessoas. Eu vou dar um viés baseado em 27 anos de jornada. Eu vou entrar nas questões culturais, nas questões de sistema de gestão, conduta dos profissionais de segurança ou dos profissionais correlatos à área de gestão, e também vou entrar um pouquinho na dinâmica humana deste processo. Então, vamos juntos realizar essa jornada. O evento ele vai durar aproximadamente 1 hora e 20. As perguntas eu peço que vocês façam pelo chat. Quando eu for abrir para questões, aí eu seleciono a pergunta e nós conversamos a respeito delas. Na inscrição vocês fizeram perguntas, foram muitas perguntas, boas perguntas. Algumas eu já vou responder durante o evento, as demais eu vou desenvolver os vídeos e mando para vocês as respostas. Perfeito? Vamos, então, iniciar a nossa jornada e termos uma excelente noite. Aqui nós temos a nossa agenda. O evento é sobre o livro Percepção de Riscos, que também podemos traduzir por percepção da segurança. Tem uma relação direta em como as pessoas percebem o risco, percebem os problemas operacionais relacionados à segurança e a percepção da segurança com S maiúsculo dentro da empresa. Então, quais são as dimensões que nós vamos explorar? Primeiro, é se o risco é aceitável. A percepção é um problema menor se as pessoas estão dispostas a aceitar qualquer risco. Indo em frente, são 4 dimensões que influenciam a percepção das pessoas. Primeiro, sobre a segurança propriamente dita, sobre a cultura de segurança, sobre o profissional de segurança e, por fim, a nossa própria natureza. Este livro vocês vão encontrar direto na Amazon, tá? No formato digital. Indo em frente, fica a pergunta: o risco é aceitável? Se o risco é aceitável, não interessa o que você já fez de treinamento, de sistema de gestão, de regras, se você usa 31.000 ou não para gestão de riscos na sua empresa, se todos os operadores são engenheiros, nada disso adianta se o risco se tornou aceitável. A gente precisa desmistificar um pouco a questão associada a aceitar riscos. Precisamos olhar sobre o olhar humano e não um olhar técnico e julgador do certo e do errado. Vamos explorar um pouquinho essa dimensão risco. Primeiro aspecto: o funcionário trabalha há 20 anos, 30 anos fazendo aquele trabalho. Ele é o melhor funcionário da operação. Eu vou dizer para vocês o que é experiência. Experiência não é o que acontece com um homem ou uma pessoa. É o que essa pessoa faz com o que acontece. É daí que vem o aprendizado, é daí que vem a, como é que eu vou dizer? A experiência, a melhoria do desempenho. Atenção. Não é o tempo de jornada, mas sim como as pessoas reagem. Eu vou fazer uma outra afirmativa. O grande problema não é ocorrer o acidente. O problema é ocorrer o acidente e a resposta ser pífia. Se você não tem capacidade de responder aos eventos que acontecem numa operação, você também não tem capacidade de antecipar e prevenir estes eventos. Presta atenção. Mais importante do que os 0 acidentes é a capacidade de resposta. Vamos em frente. E isso vem pelo aprendizado. Alguém quer se acidentar? Eu vou ser franco. Esses anos todos atuando no Brasil e no exterior, eu vou dizer, nunca encontrei nenhum chefe que queria que seus funcionários se acidentassem. E nunca encontrei nenhum funcionário querendo se acidentar. Então, para começo de conversa, as pessoas não são parte do problema.
A questão é se você coloca as pessoas como parte do problema. Eles precisam ser alocados como parte da solução. Outro aspecto interessante é justamente você se auto-observar. Se auto-observa essa semana, a semana que vem, se as pessoas estão como parte do problema na empresa em que vocês trabalham. Ô, Carlos, o que eu quero dizer? O que você quer dizer com parte do problema? Dá uma olhada na análise dos comportamentos, dos eventos, e vê aonde está a causa raiz. Está no ato inseguro? Está numa pessoa incompetente? Numa pessoa distraída, esquecida? Você pode escrever que é só um sinônimo para que as pessoas sejam parte do problema. Se elas são parte do problema, dificilmente elas vão te contar a verdade. Continuando. Todo mundo, depois que nasceu, para começo de conversa, aliás, quando você aceita nascer, você já está assumindo o risco. Todos os dias, nós estamos assumindo o risco. Quem começa a namorar está assumindo o risco. Quem resolve casar, assume o risco. Quem aceitou trabalhar na empresa que vocês trabalham, assumiu o risco. A gente faz o tempo todo o processo de assumir riscos ou de recusar riscos. Isso faz parte da dinâmica humana. Então, o problema, gente, não é a percepção de risco. Não é o risco também. Não tem como controlar a vida pela engenharia. Nós precisamos entender se o risco é aceitável para aquele grupo de pessoas. Olha para o chefe, olha para os líderes formais e informais e você vai ter resposta por si mesmo, porque os demais seguem esses. Continuando. Quem tem um negócio, quem é um empreendedor, gente, negócio é assumir risco. Detalhe, eu vou dizer, quem monta um negócio gosta de assumir risco. Tá? Quem gosta de mergulhar, gosta de assumir risco. Quem gosta de paraquedismo, gosta de assumir risco. Qual que é o problema? Nenhum, gente. Tá? Então, negócio, assume-se uma certa quantidade de risco. É uma gestão fina de risco. Tá? Desenvolvendo um produto, fazendo marketing do produto e propaganda para permanecer competitivo no mercado. E ainda no mercado hostil como é o nosso hoje aqui no Brasil. Indo em frente, na vida pessoal, às vezes, se você está atrasado para o médico, será que não dá vontade de acelerar um pouco mais? E você está subindo escada e você está carregando uma caixa de papelão. Você só tem duas mãos e as duas estão segurando a caixa. E aí? Subo ou não subo? Sobe ou não sobe? Se você não tem ninguém para te ajudar. Boa pergunta? E aí? Você vai ficar sentado no chão esperando alguém aparecer? Ou você vai subir a escada? Não pensa como um profissional de segurança não que vai bugar a tua cabeça. Pensa como um ser humano normal, sem julgamento, tá bom? Continuando. Vida profissional. Aí tem um funcionário lá, novinho na empresa, vê um outro funcionário pegando atalhos. Será que ele não vai ler? Pegar um atalho é uma boa ideia. Meu trabalho fica mais rápido, mais fácil, mais confortável. Eu termino mais, produzo mais, termino mais rápido, produzo mais. Meu chefe fica feliz. É só coisa boa. Porque ele viu alguém fazendo também. Isso é normal. Ele é normal. Já vou avisando, tá? Já vou avisando. Essa pessoa, ela é normal. Se essa pessoa é normal, por que o profissional de segurança vai arrancar os cabelos estressado? Porque vê isso acontecendo. E fazer, oh, que surpresa! Gente, não faz sentido. O mais certo é você chegar segunda-feira pensando, alguém vai querer tornar a sua vida mais fácil. E aí, vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo. Acabou. Essa postura, essa maturidade é essencial para fazermos frente aos desafios da vida. Tentar desbloquear o equipamento que pode funcionar a qualquer momento. Pensa no operador lá, na máquina rotativa, faz 30 anos que ele trabalha naquela máquina. O trabalho é repetitivo.
Onde você acha que vai a cabeça dele? Ele fica focado 8 horas por dia naquela máquina? Gente, ele é normal. Ele está pensando no Palmeiras dando de 10-0 no Corinthians, que ficar com a mente focada, ninguém consegue fazer isso. E detalhe, eu não consigo, nem você, que é o especialista ou a especialista, consegue. Então, como que a gente vai colocar recomendação lá? Preste mais atenção. Não serve para nada isso. Espero que eu estou falando, esteja falando para vocês, faça sentido. Eu não quero, como é que eu vou falar? Estressar ninguém, mas estou falando a verdade. Pensa que as únicas pessoas poucas pessoas no planeta escolheram ser profissionais de segurança. O resto é normal. Pensa nessa frase, tá? Vamos lá. Então, desculpa brincar, mas vamos brincando. A gente perde a amizade, mas não perde a piada. Vamos lá. A pergunta que não se cala. Assumir o risco é aceitável? Para alguns é, e eles inclusive vêm com desculpas verdadeiras. Procuram justificar, olha, fiz assim, porque... E aí vem um monte de porquês. Tá? A questão é você não conseguir antecipar as consequências. O inferno, se existe inferno, está cheio de gente com boa vontade. A gente não quer boa vontade só, a gente quer boa vontade com competência. E as pessoas hoje, atualmente, têm uma dificuldade de pensar antes de agir, de refletir antes de agir. Aí a força do hábito, o automatismo, acaba levando as pessoas a um subdesempenho. Isso a gente precisa, se você quer ter 0 acidente, só tem um caminho, alto desempenho. Se você quer alto desempenho, é esforço consciente. Ponto. O esforço consciente é você acordar o dia com o propósito de ganhar o campeonato. E viver o dia como se você quisesse e fosse ganhar o campeonato. É diferente do que simplesmente acordar para ir para trabalhar. Tá? Então, essa pergunta é uma pergunta importante para os gestores fazerem antes de cada decisão. Essa decisão que eu estou tomando vai produzir consequências. O risco é aceitável? E já vou afirmando para vocês, para colocar fogo aqui na hora das perguntas. Nessa Covid, qual é a quantidade de empresas que manteve a operação funcionando com qualquer custo, aceitando qualquer risco? Será que foram muitas? Será que foram poucas? Pensa ali. Veja, crise econômica, depois pandemia, Maslow, você está no suprassumo da cultura e vai para a sobrevivência, base da pirâmide. Base da pirâmide significa corta custos, economiza o máximo e se eu não vender, vou quebrar. Manter a operação funcionando. E aí? A qualquer custo, de qualquer forma ou com segurança? A resposta varia de líder para líder. E esses líderes estão espalhados pelo planeta. A resposta eu sei essa pergunta. Eu sei o que está acontecendo. A questão é se você sabe. Vamos lá. Antes de continuarmos a jornada, eu gostaria de apresentar para vocês 5 conceitos essenciais. Eu vou repetir. 0 acidente é produto de alto desempenho. Não tem nada a ver com norma regulamentadora. Pelo amor de Deus. Tá? Norma regulamentadora é ótima para melhorar as condições de segurança, mas não ajuda quase nada em gestão de segurança, em gestão da operação, e em gestão de uma operação segura. Já vou avisando, é gestão de uma operação segura, é trabalho de gente grande, tá? Requer competência. Então, vamos lá. Human Performance Improvement, melhoria da performance humana, feito pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Olha esses 5 princípios. Primeiro, as pessoas são falíveis e até as melhores cometem erros. Mas a gente sabe que é um erro, é quase que imperdoável em muitas culturas errar, concorda comigo? Já ouviram falar que o mensageiro é morto? Quer dizer, o mensageiro das más notícias, né? Ô, chefe, perdemos lá uns X toneladas de material, quem que vai dar o recado? E aí as pessoas tendem a omitir, numa cultura punitiva. Então eu vou dizer,
Todo mundo erra. Você erra, seu chefe erra, todo mundo da sua família erra todos os dias. Todos os dias, gente. Tem até estatística do número de erros por pessoa por dia. Ok. Primeiro, o erro é universal. Ninguém está imune. O CEO erra todo dia. O teu diretor erra todo dia, tá bom? Ninguém está imune, independente da idade, sexo, experiência ou nível educacional, e nem se ele é palmeirense ou corintiano. Todo mundo erra. Esse mindset é importante para a gente entender por que as pessoas assumem riscos desnecessariamente. Sempre há uma razão. E a gente precisa descobrir qual é a razão das pessoas errarem. Só que você precisa pensar enquanto processo. Você não pode pensar enquanto norma regulamentadora. Para fazer uma torrada, eu pego um pão, compro o pão, abro a embalagem, pego uma faca, corto o pão, 2 fatias do pão, coloco na torradeira, abaixo o dispositivo com a molinha, ele fica lá 1 minuto e meio, plim, pula fora, eu pego esses 2 pães, coloco no prato. Acabei de descrever um processo. Qualquer coisa que varie além disso, vai dar erro. Posso queimar o pão, posso não torrar o pão, e é isso que a gente tem que entender. Não tem nada a ver com norma regulamentadora. Tem que ver com o processo. A gente precisa entender por que as pessoas estão errando, para podermos ter uma operação segura. A norma regulamentadora são conjuntos de práticas, de ótimas práticas a serem incorporadas no processo. Ponto. Ponto. Zero acidente vem de gestão. Não vem de força de vontade, nem de 100% de aderência às normas regulamentadoras. Tá? O que eu gostaria de colocar aqui para vocês? Um técnico engenheiro é chamado para montar um sistema de gestão numa empresa. Ele pega um manual, coloca na empresa um monte de regra, procedimento. Maravilhoso, estado da arte. Isso quer dizer que as pessoas vão entender o que ele fez? Que vão seguir o que foi elaborado? Detalhe, que eles vão lembrar depois do treinamento o que foi passado? Então, olha só a quantidade de desafios que se tem. É necessário nós mudarmos o nosso olhar e a começar a mudar como vemos as pessoas. Todo mundo erra. Então, quando você for desenhar um processo, um sistema, fica atento. Por quê? As pessoas são produtos dos hábitos. Eu sempre erro, Carlos Macera, na mesma coisa. Na hora de pôr o abafador de ruído, eu tenho dificuldade de puxar, eu puxo a orelha, mas tenho dificuldade de me coordenar e colocar o plug na orelha esquerda. Eu sempre tenho dificuldade. Se você é o líder de uma equipe, você conhece a tua equipe como uma família. Você sabe onde cada um tem dificuldade. Se eu sei disso, eu posso antecipar e chegar antes. Fez sentido isso que eu falei para vocês? Pensa bem. Vamos lá. Situações com probabilidade de erro são previsíveis, gerenciáveis e evitáveis. É o que eu falei. O importante não é o acidente ter ocorrido. O importante é você desenvolver a capacidade de responder a ele para que ele não aconteça mais. Se todo mundo erra sempre na mesma coisa, por favor, chega antes. Tá? A gente precisa identificar as armadilhas que geram o erro e comunicar os perigos e riscos associados às pessoas afetadas. E isso a gente consegue analisando o local de trabalho para perceber essas condições, entre aspas. Condição não é só física. Como foi o fluxo, como foi configurado o fluxo, o ambiente físico, como é que foi colocado as pessoas certas no lugares certos. Tem todo um conjunto de variáveis a serem analisadas. Ou exposições. Um amigo disse que ia fazer uma pergunta para mim hoje relacionado a qual a diferença entre risco e perigo. Ele estava brincando. Mas, gente, há uma energia enorme gasta em gestão de risco e um monte de dinheiro jogado fora. Um exemplo, proteção de máquina. Milhões de dólares foram investidos no Brasil
para menos de 10% de redução dos acidentes. Pega o mesmo dinheiro e investe em comportamento. Você teria reduzido 93% dos acidentes. Vocês estão entendendo? A gente precisa mudar um pouco, melhorar o olhar, gente. Tá? O segredo não é gerenciar o risco, é gerenciar a exposição. Está ali o leão no canto da minha sala. Se eu não colocar a mão nele, ele não me morde. Deixa o leão lá. Vai aonde a exposição existe, é real. Você consegue zerar os acidentes rapidamente. Continuando. E as perguntas, fique à vontade de fazer. O comportamento individual é influenciado por quê? Olha só o que eu estou colocando aqui. Para quem gosta de investir em programa comportamental. O comportamento individual é influenciado por processos e valores organizacionais. Acabei de descrever um processo de fazer torrada. Um processo mal desenhado vai gerar perdas, entre elas vidas humanas. Não adianta pôr programa comportamental se o processo é uma desgraça, gente. É uma tristeza. Se não há recursos para fazer uma ótima gestão. Não tem milagre, você está entendendo? E não adianta levar a Bíblia. Deus já protege todo mundo. Fazer oração no diálogo de segurança ajuda muito. Mas depois a gente precisa ter um processo bem desenhado, bem executado. É aí que nós, profissionais, especialistas em segurança, entramos. E outra coisa são os valores organizacionais, que eu vou na frente. Se o valor da empresa for produzir a todo custo, é só Deus na causa. Só Deus na causa. Se o valor organizacional for as pessoas têm valor e aqui nós vamos cuidar um do outro, você vai ter um comportamento seguro assim, ó. Porque isso vai se refletir no comportamento dos líderes, por consequência, no comportamento das equipes. Porque as equipes fazem o que o líder faz, pura e simplesmente, sem um programa comportamental. Gente, eu vendo o programa comportamental, ponto. Eu estou querendo dizer que tem caminhos que ajudam muito. Bem, as organizações são tipicamente orientadas para atingir objetivos, às vezes a todo custo, principalmente numa pandemia. E, em muitos casos, existe a tentativa de direcionar e controlar o comportamento dos funcionários. E é isso que, nos Estados Unidos, muitos sindicatos se posicionaram contrários aos programas de segurança comportamental ou Behavior-Based Safety, justamente porque havia manipulação, coerção de comportamentos. É isso que é o problema, tá? As pessoas fazerem na marra. Vamos em frente. Quarto princípio. As pessoas atingem altos níveis de desempenho devido ao incentivo e reforço recebidos de líderes, colegas e subordinados. O comportamento, seja bom ou mal, ou seguro ou de risco, ele está lá porque ele é estimulado pelo sistema, pelo processo, pelo ambiente, por algum líder. É aquela história. Você está vivendo uma experiência na tua vida. Você está sentindo medo e tem uns lampejos de coragem. Qual que vai vencer? Aquele que você nutrir. Se você nutrir o medo ganha. Se você nutrir a coragem ganha. É igual comportamento. Se a pessoa usa de atalho, ou se a equipe está usando de atalho, por que está lá? Porque ele está sendo nutrido. E quem que é o líder que nutre isso? Vamos conversar com os líderes justamente para nutrirem um processo seguro, uma operação segura. É isso. Quinto e último princípio do HPI. Eventos podem ser evitados através da compreensão das razões pelas quais os erros ocorrem, da aplicação das lições aprendidas de eventos passados. Aprendizagem organizacional. Por mais programas que eu tenho implantado nesses últimos 30 anos no Brasil, a aprendizagem organizacional ainda é um grande desafio. Por quê? Não foi sistematizado. Quem aprende é o operador, é o profissional de segurança, é o gestor, e quando ele vai embora, o que acontece? Ele leva o aprendizado. E aí a estabilidade do processo que se tinha antes foi com ele. A solução aí é trabalharmos com times de aprendizado. Essa é uma técnica essencial que é
Eu, enquanto líder, aprendo. Só que eu aproveito os eventos para construir a compreensão com a minha equipe. Então, é necessário planejarmos, além das tarefas produtivas, o aprendizado da equipe no planejamento operacional. Termos esse tempo, termos esse recurso, esse planejamento, para que as equipes aprendam. E aí você aumenta e melhora a qualidade da resposta aos eventos, porque eles aprenderam também. É isso. Eu vou descompartilhar um pouquinho e eu estou aberto a perguntas. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui o Nestor fez uma pergunta. Quando você fala em investir em comportamento, está referindo basicamente a quê? No tópico 3, como dia, o Scott Geller, comportamento não ocorre no vácuo, existe contexto. Ou como Sidney Dekker, para toda história simples de erro humano, existe uma segunda história mais profunda e mais complexa. Quando eu falo em investir em comportamento, na verdade, eu estou falando em desempenho, estou falando em alta performance, eu estou falando em entregar todo dia, pagar o seu almoço, ser competente e entender nas variáveis que tem nos processos e ao redor dele o que vai ajudar a melhorar o desempenho para que eu possa estimular mais. E aquilo que está atrapalhando para que eu possa remover. O efeito disso é um comportamento operacional fantástico. A gente não consegue desenvolver segurança se você não desenvolver uma operação segura. Ponto. Ponto. Não é sustentável. Não é sustentável. Nestor, qualquer coisa complementa a pergunta, tá? Em outras palavras, uma empresa é uma vaca. Igual Minas Gerais, tem vaquinha que produz leite. A vaca, o insumo dela é capim. Lá dentro tem os processos e a saída tem duas saídas. Uma é leite no úbere e atrás do rabicó sai fertilizante. Não se perde nada da vaca. Se você quer aumentar o leite e reduzir o fertilizante, você tem que melhorar a vaca, meu irmão. Não tem milagre. Não adianta você colocar programas lá de segurança comportamental, o BBS, de 100 milhões de dólares, se você não melhorar a vaca. Não adianta mandar o líder lá só para observar comportamento, se ele não produzir melhoria na operação. É brincadeira. Então, tem que melhorar a operação, tem que melhorar a liderança. Aí você melhora a cultura. Você melhora o desempenho, melhora tudo, tá bom? Ó o Renato aí. Seja bem-vindo, Renato. Você devia estar com a camisa verde do Palmeiras, viu, Renato? Não azul. Estou celebrando. Vamos lá. Bem, se alguém tiver mais uma pergunta, pode colocar no áudio e fica à vontade. Eu vou dar uma pescadinha aqui. Caso contrário, vou em frente, então. Bom, já que ninguém se dispôs, lá vou eu, não é? Vai lá. Você acredita que essas novas visões de segurança, Safety Tool, HOP, e segurança psicológica, elas casam bem com o BBS ou elas acabam sendo uma excludente de outra? Porque a gente tem alguns desses expoentes que eles combatem diretamente o BBS assim na cara dura mesmo. O Todd Conk mesmo, ele bate contra o BBS na cara. O Sidney Dekker meio, né, de leve, ele fala de leve. Elas daria para observar requisitos delas e melhorar o BBS, ou você acha que cada uma delas tem que andar umas apartadas de outra? Vamos lá. Primeiro, eu não acho nada. Se eu acho, não devia nem estar aqui, tá? Para começo de conversa. Então, vou te colocar a posição séria. O cara que fala que ciência não funciona, eu não perco meu tempo ouvindo esse cara. BBS é produto de pesquisa científica séria no planeta todo desde a década de 70.
Começou tudo com a psicologia comportamental na década de 60. Então, se o cara vem me dizendo que a Terra é plana, meu amigo, é um prazer. Toma o seu cafezinho que eu estou indo embora. Ficou claro para você? Pode falar o que quiser. Vacina não funciona. Vamos lá. O que mais nós temos aí de negacionismo? Vamos lá. Contra a ciência. Ah, o homem não foi para a Lua. Foi montagem de Hollywood. Ah, eu tenho mais o que fazer. Para começo de conversa. Dito isso, vamos passar a régua, né? Vamos passar a régua. Dito isso, Safety 2 é modinha de algo praticado pelas operações industriais no planeta todo na área de qualidade e para as empresas que são top performers. Por que eu estou falando? Os conceitos que estão no Safety 2, vários deles, vêm da área de qualidade, como indicadores positivos. O pessoal da segurança que é teimoso e continuar a ficar medindo acidente e usar isso como indicador de gestão para dizer se a segurança está bem ou não. Meu querido, para com isso. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Tem alguns olhares que a neurociência trouxe que incorporaram no Safety 2, no HOP. Tem muita contribuição boa. Mas, por favor, não contradiga a ciência e não vem dizer que algo é novo. Isso já era praticado até na antiguidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com o oba-oba, tá? Se você quer competência, vá num processo industrial, numa empresa industrial que trabalha com processos, é top no mercado e lá esse pessoal vai aprender muita coisa. Estou falando sério. Vamos falar assim, altos níveis de rendimento, de produtividade, vêm com conceitos que estão sendo trazidos agora como o Safety 2, ou que estão no HOP. Detalhe, mais um outro aspecto. Está havendo uma convergência mundial para essas práticas. Para quem trabalha com cultura, para quem trabalha em desenvolvimento organizacional, para quem trabalha com Safety 1, 2 ou HOP, há convergências. Eu também estou trabalhando com gestão de ativos e vejo convergências lá. O Emerson está aqui e a gente vê que o que se está trazendo hoje, falando em resiliência, por exemplo, já era coisa praticada antes, só que tem mais gente falando hoje. Está havendo mais massa crítica, e isso é maravilhoso. Nestor, no ano 2000, eu fui numa empresa de vidro falei assim para os diretores e os gerentes, arranca essa placa de CIPA, chama todos os funcionários, pega você uma machadinha, quebra ela e taca fogo, que ela não serve para nada, só para atrapalhar. Eu senti dor física no meu corpo, ninguém pôs a mão em mim. Imagina os pensamentos e sentimentos deles com relação a isso. Hoje o pessoal, 30 anos depois, 20 anos depois, está achando aceitável pôr fogo na placa da CIPA. Mas olha como o processo é lento. Olha como o processo é lento. Então, gestão é ciência. Se você quer ter uma operação segura, use técnicas comprovadas. Esse negócio de alguém ver a luz do domingo à noite para segunda-feira e vir com a solução mágica, sai correndo. Fechou? Desculpa o entusiasmo. Não, já que você já está entusiasmado, vou te dar mais uma que essa você vai gostar. Não sei. Vamos ver. É sobre a pirâmide de Bird, né? Existem algumas pessoas que negam a eficácia dela. Inclusive, um dos livros que eu estou lendo é esse aqui, né? Em determinado capítulo ele fala sobre a pirâmide de Bird, fala que a pesquisa dela foi para seguros, que ela foi qualitativa no sentido de que alguém dava entrada no seguro e ele já computava como se fosse verdade. Então ele nega esses dados. Eu também, esse dia eu vi um colega que ele traz 5 itens que ele é contra a pirâmide de Bird, e realmente os 3 desses itens fazem sentido. Você já chegou a ver alguma coisa nesse sentido? E o que você pensa sobre isso? Olha, eu já vi isso aí. Vou te falar com todo o carinho do mundo, hein? Vamos lá. Não precisa falar com carinho, não. Pode falar rasgado, meu filho. Eu já estudei muito o trabalho de Frank Bird, do que veio antes. Essa pirâmide vai te ajudar a zerar o acidente? Se não vai, não perde tempo com ela, cara.
Se o teu diálogo de segurança não adiciona valor na operação, para de fazer, está jogando dinheiro fora. Você está comprometendo a credibilidade da segurança. Para que serve a pirâmide? Me diz. Você não respondeu. Você está entendendo o racional? Só como indicativo de dizer que 300 mil comportamentos de desvio vão gerar acidente sem afastamento, depois com afastamento, depois morte. O que isso ajuda o operador? O que isso ajuda o operador? Ajuda a entender só o seguinte, que ele pode fazer 90% do tempo errado, ele pode fazer 90 vezes errado, que ainda assim vai dar certo. Isso que ajuda. Você está entendendo? O cara passa batido por ela. O que isso ajuda o gerente na tomada de decisão? Pode ser uma ferramenta de sensibilização. Aquela pirâmide paradinha lá por si só, ela não ajuda muito. O importante é o conceito de causa e efeito. Ela tem um conceito de causa e efeito. Se você fizer um pouquinho de besteira, pode ser que você se dê mal. Se você fizer muita besteira, com certeza você vai se dar mal. Que é causa e efeito, tá? Agora, essa é uma pirâmide negativa. Ela não adiciona valor. Por que eu falo para picar a placa da CIP? Coloca lá o que faz as pessoas performarem bem. Coloca lá o que adiciona valor na operação, que aumenta o nível de alerta e adiciona orgulho no trabalho. É mais benéfico, é isso que eu quero dizer. Então, essa plaquinha, ela foi boa na década de 60, de 70, falando sério. Hoje, serve para quê? Muda, coloca o adiciona valor. E tem outra coisa. Se você usar a pirâmide para ensinar as pessoas que o acidente é um evento de baixa probabilidade, vai funcionar, porque os números vão mostrar isso. Em outras palavras, o que significa um evento de baixa probabilidade? O cara vai fazer muita besteira e raramente vai se dar mal. Em outras palavras, também isso estimula a ele a continuar fazendo coisa errada. Você quer esclarecer isso para o operador ou não? É melhor ficar quieto. Veja, eu estou sendo gentil, tá? Então, com um exercício de sensibilização, ela é boa. Mas tem algo muito melhor. Faz um gráfico de pizza mostrando das suas perdas, dos seus acidentes, melhor, das suas falhas operacionais. Junta tudo. Aonde é comportamento puro, aonde é condição pura e aonde é condição mais comportamento. E diz, se no seu orçamento você tem 10 milhões de dólares para investir esse ano em proteção de máquina, isso vai impactar 3% das perdas. E se tem 97% que é comportamento humano e você tem um orçamento de 100 mil reais. E você faz a pergunta, será que não tem alguma coisa errada? Aí você vai começar realmente a impactar positivamente mais do que essa pirâmidezinha. Joinha? Amigo, te amo, tá? É isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver, tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Não, então vou em frente, galera. Primeiro, vocês vão notar que eu não estou falando de percepção de riscos. Por quê? Primeiro, já falei, se o risco é aceitável, ganha. Eu vou explicar isso depois, mas risco aceitável é mais importante. Tolerância ao risco é mais importante do que percepção de risco. Segundo, a forma como o funcionário percebe a segurança na empresa impacta a percepção dele do que é aceitável e do que não é. Vamos lá. O trabalho importante aqui é a gente mudar o modo como as pessoas olham as coisas, porque o mundo muda. A gente precisa verificar a efetividade das nossas abordagens e ressignificar, refazer a leitura. Eu não falei para você que se o DDS não adiciona valor, para de fazer? É isso que eu estou falando. Desenvolva iniciativas que promovam valor para uma operação segura, não para a segurança. Continuando. Para uma cultura de segurança ser desenvolvida e mantida,
os gestores e os funcionários operacionais precisam mudar sua percepção sobre a segurança e o sistema de gestão de segurança. Eu já fiquei careca de fazer avaliação de cultura e verificar que gestores e supervisores e funcionários operacionais operam utilizando a memória, a lembrança ou a vaga lembrança do sistema de gestão aplicado à operação. Um exemplo. A segurança lá, vamos falar de um olhar sobre a percepção de segurança. O dono é o técnico de segurança. O dono é o supervisor. Mas aí que está. As pessoas não se sentem proprietárias da segurança, o que adianta? Só que para ser proprietário tem que haver uma gestão participativa. Para você conseguir implantar uma gestão participativa, é necessário aumentar o nível de competência dos profissionais de segurança, dos gestores, para a equipe. É uma bela de uma construção. Por isso que eu falei, se você quer melhorar o desempenho, você precisa melhorar a empresa. Tá? Eu vou dizer para vocês sobre o que não é segurança. Segurança não é sobre regra e procedimento. Não perca tempo com isso. O pessoal não vai ler. Olha, não aceita barato isso que eu estou falando, não. Se você vai fazer, faça de uma forma, desenhe a forma que seja útil para quem está na frente da máquina. Construa um processo de instruções normativas útil e que seja utilizado. É isso que eu estou querendo dizer para você. Simplesmente fazer para ter um canudinho, gente, um certificado, não vai melhorar a vida de ninguém. Tá? Outro, segurança não é sobre EPI. Passa ano e mais ano, continua sendo um problema fazer as pessoas usar. Vocês estão brincando comigo, né? Se você não consegue EPI, como é que você vai resolver problema cultural? Não vai, falta competência, falta recurso, falta mindset, falta liderança, tá bom? E segurança não é sobre acidentes. Você pode ter acidente numa empresa e ter a segurança. E eu já fui em empresa que não tinha acidente nenhum e disse para o diretor que eles eram protegidos por Deus. Tá bom? Eu já fui numa multinacional americana, a maior do segmento. Falo do crime, mas não falo do criminoso. Eu fiquei com receio da portaria até a sala de reunião. E chega na sala de reunião, o gerente executivo lá vem me dizer que eles têm redundância tripla em tudo. Aí que o negócio ficou triste. Então, vamos lá. Segurança é sobre pessoas. Todo esse esforço não é para fazer norma regulamentadora e nem fazer burocracia, gente. É para as pessoas trabalharem e voltarem para casa melhor do que quando foram. E já vou avisando. Não é mérito nenhum para nenhum gestor a pessoa voltar para casa igual ou melhor. Não fiz mais nada que obrigação. Ninguém vai trabalhar para se machucar. Tá certo? Continuando. Quem precisa ser protegido são as pessoas. Então, segurança é sobre pessoas e para pessoas. E ainda complementa o seguinte. A principal técnica, a principal ferramenta de prevenção de acidentes é um cuidar do outro. Indo em frente. Segurança é sobre relacionamentos. Não é sobre treinamento, não é sobre lockout, tagout, tudo isso é recurso. Mas você consegue fazer as pessoas entenderem, utilizarem e a melhorarem seus comportamentos, melhorando os relacionamentos. Havendo relacionamentos mais positivos e agregadores dos gestores para com a equipe, dos profissionais de segurança com as equipes. E, por fim, emoção. Os nossos sentimentos são muito mais prevalentes que o nosso conhecimento intelectual. É necessário gerenciarmos o clima da equipe, o ambiente de trabalho, para que as emoções sejam positivas e, com isso, por efeito, você tenha comportamentos seguros. Não estou falando de poesia, eu estou falando de algo que existe uma correlação matemática com performance, desempenho, tá bom? Carlos, você quer compartilhar alguma coisa? Porque na tela não está aparecendo nada. Opa!
Oh, que tristeza. Eu quero sim, Emerson. Tá aparecendo, Emerson? Legal. Sim. Então, deixa eu só dar uma repassada aqui, olha. O que eu verbalizei com relação a melhorar a percepção de segurança, primeiro, precisamos trabalhar o mindset, precisamos melhorar o mindset das pessoas. Segundo, a cultura só vai progredir se você melhorar a percepção sobre a segurança e sobre o sistema de gestão, sobre as regras e as normas. Terceiro, segurança não tem nada a ver com regra, não tem nada a ver com IPI, não tem nada a ver com acidentes. Segurança tem a ver com pessoas, um cuidar do outro. Tem a ver sobre relacionamentos agregadores. E, por fim, você ter emoções e sentimentos positivos. E isso é promovido, estimulado e mantido pela liderança local. Ou é comprometido pela liderança local. E aí vem a pergunta que eu começo praticamente quase todos os eventos profissionais. O que é segurança? Pessoal, Carlos, vem falar para mim sobre desempenho, vem falar sobre cultura, vem falar sobre liderança, vem falar sobre percepção. A primeira coisa que eu pergunto para o povo é o que é segurança na visão de vocês? E aí? O que é segurança para esses aqui? Ó, arrumando o ar-condicionado, tem dois carinhas. Quem que é o cunhado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quem é o cunhado aqui? Tá? Detalhe, isso aqui foi planejado para ser feito assim. Tem muita competência nessa loucura, gente. Tem muita competência, tá? Então, eu vou falar para vocês, baseado... O pessoal fala de tudo, a pessoa fala de tudo. Muita gente acerta. Mas a segurança, quando você não aceita o risco, gente. Não é porque você está usando capacete que você está seguro, ou que existe segurança. Definir segurança é vital para que a gente possa trabalhar seguro. Pensamos que todos sabem a real definição de segurança, é aí que a gente se engana. Todo mundo define segurança de forma diferente. Com isso, há diferentes olhares, atitudes em direção à segurança. Para uma cultura de segurança ser fortalecida, é preciso harmonizar essa compreensão. Gente, é muito louco isso. Desculpa falar, porque você progride muito mais em desempenho, ajustando o mindset das pessoas, do que inventando implantação nova. Tá? Muitos de vocês vão dizer que é regra, usar IPI, que nem eu mostrei antes. Só que isso não agrega valor. É necessário repensar o conceito de segurança. Então, essa é uma definição da ANSI. Há segurança quando não se aceita o risco. E é uma definição de 2011, eu vou ser franco. É a melhor que eu vi, já vi muitos. Mas a partir do momento que a pessoa não aceita o risco, você pode considerar que você começa a ter segurança. O que adianta subir no poste, com todas as regras do setor de energia que nós temos, e você não fixar a escada adequadamente, que é um belo desafio em toda concessionária. Ou o pessoal fazer o trabalho sem fazer uma análise de risco, sem isolar a área. Vocês estão entendendo, gente? Não é uma questão de quantidade de normas, de pessoas disponíveis. É uma questão seguinte, enquanto a operação, enquanto aquele que se expõe aos riscos continuar aceitando, você não vai ter segurança. Acabou. Acabou. E respondendo ao Renato, que ele fez uma pergunta pegadinha para mim, a diferença entre risco e perigo. Obrigado, Renato. Eu prestei atenção, viu? Estou ligado. Então, o risco, gente, é uma estimativa de probabilidade das consequências, do que pode acontecer. E a experiência mostra que as pessoas são péssimas em acertar a probabilidade. É só você olhar a quantidade de jogadores na Sena e na Loto, na Mega Sena, quantos jogam e quantos ganham. Você vê que, se a pessoa soubesse que todas as probabilidades são contra eles, talvez ele não jogasse mais.
Por quê? Quando você negocia a tua segurança, você está jogando. É isso. Perguntas sobre percepção de segurança? Ou estamos bem? É uma pergunta. Fala aí, Anderson. Deixa eu te falar, a questão do ambiente, eu não sei se você falou confortável ou seguro para o trabalhador, né? Eu acho assim, em relação a agente da segurança, ter um ambiente seguro para que a pessoa relate as dificuldades, é isso? Seria isso? Esse ambiente que você falou aí, seria para ele conseguir relatar para a gente quais são as dificuldades dele, né? Seria nesse sentido. Aí tem várias questões que você colocou. Primeiro, para alguém dizer a verdade para o chefe, o ambiente tem que ser psicologicamente seguro. É igual em casa. Se o filho tem medo do pai, está lá o bolo que a mãe fez ou alguém comprou, e quando os pais chegam, o bolo está comido. O menino está com a boca cheia de bolo. Aí vem o pai e pergunta, quem comeu o bolo? Ele fala, não sei. Por que ele fala que não sabe? Porque tem medo. Então, se nós queremos melhorar o processo e a operação, nós precisamos criar nada. A gente precisa desenvolver uma relação entre gestor e equipe operacional em que a verdade seja nutrida. E que falar a verdade é melhor do que omitir. E dar um joinha para cada vez que a pessoa diz, eu errei. E ajudá-la a acertar mais. Lembra o princípio 1 do HPI? Todo mundo erra. Todo mundo o dia todo. Hoje eu errei um monte de vezes. Já errei aqui na apresentação, esqueci de compartilhar os slides. Se não é o feedback do Emerson, como é que a gente faz? Vocês estão entendendo? Então, o ambiente psicologicamente seguro é essencial para ter um alto desempenho. Não tem nada a ver com regra, tem a ver com relacionamento. E vou te dizer, em 6 meses não dá para você fazer muita coisa. A gente já conseguiu reduzir em várias empresas, trabalhando nessa direção, 80% dos acidentes. Criando um ambiente em que líder e liderado trabalham junto. Pensa nisso. Tá? Mais alguma colocação? Então, vou para frente. Assim que eu descobri aqui... Aí. Vocês estão recebendo a imagem? Acho que não, né? Então, vamos lá. Não. Eu sempre erro na mesma coisa. Todos os dias. Estou em reunião e a imagem não está sendo compartilhada. Olha aí, quase vocês já sabem o meu segredo. Vamos em frente. Ok. Agora eu vou falar sobre a percepção sobre a cultura de segurança. E vou fazer uma malvadeza com vocês com o maior respeito. Ainda não é o momento da malvadeza, tá? Primeiro, vocês já notaram que o mundo está doido. Deu pane no sistema operacional do planeta. Concordam comigo ou não? Então, veja, o nome disso é mundo VUCA. Volátil, incerto, caótico, ambíguo. Em outras palavras, é uma bagunça só. O que era verdade um ano atrás, hoje não é mais. Para você, tradicionalmente, desenvolver cultura, Renato, presta atenção nisso aqui. Tá? A empresa contrata um provedor, olha, avalia a cultura para mim. Aí o pessoal cobra uma fortuna, muitos erros, porque dá um trabalho desgraçado esse negócio. O relatório, gente, é grosso para chuchu, é muito grosso. Você chega lá, faz o trabalho, joga na mesa do diretor e explica. O diretor quase chora de frustração, o gerente fica estressado. Gente, é uma reunião complicada. Ok. Tradicionalmente, lá atrás, quando o mundo era mais estável, o pessoal dividia os problemas entre gerentes executivos e cada gerente montava um time de desenvolvimento. E fazia planos de desenvolvimento de 3, 5 anos.
Quem que consegue planejar hoje? Porque cultura se desenvolve em 5, 7 anos, gente. E olha, um pouco. Como que você consegue hoje, no mundo de hoje, fazer plano para 1 ano? Ou 2? Ou 3? Fica a pergunta para vocês. Tá? Quem aí que consegue? Então, primeiro racional. 60% a 80% da cultura decorre do comportamento do líder. É um momento, sabe, de surpresa. Os funcionários só fazem o que o líder faz, ou que o líder pede, como o líder pede. Nem mais nem menos, que não dá tempo. Primeiro, olha, 60% a 80% da cultura. Cultura, um conceito essencial, tá? É o que a equipe faz quando o chefe não está olhando. Já houve aprendizado, eles estão repetindo lá. Olha essa outra questão. Comunicação. Na minha empresa, o diretor falando, segurança em primeiro lugar. O engenheiro de segurança até quer bater em você, porque você diz que não é bem assim não, né? Ele sente que é uma ofensa grave. Você dizer que não é isso que você vê. Então, olha só. Segurança em primeiro lugar. Todo funcionário operacional sabe que isso é cascata. Sempre tem uma mudança de prioridade. Sempre. Outra, segurança número 1. Segurança é a nossa maior prioridade. Segurança é a responsabilidade de todos. Aí o pessoal ri. Tá? A responsabilidade de todos os técnicos de segurança e de todos os engenheiros de segurança. Estou brincando. Pessoal, a mobilidade funcional, a mudança das pessoas das empresas, a mobilidade de gestores, hoje, impacta estupidamente qualquer trabalho de cultura. Impacta sério. Sério. Estou falando que são 30 anos trabalhando com isso. Entregando relatório grosso. Faz alguns anos que eu não entrego mais. O relatório não tem mais 120 páginas, ele tem 12 páginas. 12. Continuando. Então, a comunicação, ela precisa produzir credibilidade. Isso aqui, gente, é a história da carochinha. O pessoal acreditava nisso na década de 50. Continuando. Detalhe. Na pandemia, em muitas operações, já falei para vocês no início desse Masterclass, a prioridade é manter a operação rodando. Acabou. E eu estou recebendo um monte de ligação para recuperar a operação, para ter a operação segura, para resgatar esse período que foi passado. Continuando. Prioridade é o que nos move. Valor são os limites da estrada. Quando muitas pessoas me falam, olha, funcionário tem dificuldade de usar o abafador aqui porque é uma cultura, ou a conservação de ferramentas por parte da manutenção, a cultura é difícil aqui. Teve uma obra na usina lá em Foz do Iguaçu, não lembro o nome, Itaipu, que o pessoal não usava todas as pontas de soldagem. Usava 75% e não usava tudo, havia muita perda. Falavam que era cultura. Então, tem uma síndrome hoje que é definir tudo que você não sabe o que é como cultura. Aí, o indefinido está resolvido. É um problema da cultura. É muito fácil, é muito simples. Lembra que eu falei para vocês que você está vivendo uma situação da vida, você pode ter medo ou pode ter coragem? O que vai ganhar? Vai ser aquilo que você nutrir? Eu já coloquei que segurança é sobre pessoas. É sobre relacionamentos e de emoções positivas. Trabalhando isso, já consegui em várias empresas 80% de redução de acidentes sem fazer melhoria contínua, gente. Só melhorando as condições de contorno, porque melhorou o desempenho. Mexemos no valor pessoas. As coisas podem ser mais simples.
A variável hoje preponderante não é mais tão técnica, porque a engenharia nunca foi tão boa, os sistemas nunca foram tão interessantes. A variável difícil a ser trabalhada, e não tão difícil também, é uma questão de entender as chaves, são as pessoas. E não estou falando nada de abraçar árvore, tudo isso é baseado em ferramenta, em técnica, e técnica simples. Teve uma, só para vocês terem uma noção, olha só, Rio Grande do Sul, uma empresa gaúcha, com gaúcho, você sabe que gaúcho não rebola. Gaúcho tem a... toca a música, ele está ali durinho. Ok. Então, nós implantamos uma ferramenta, um cartãozinho muito obrigado, para ajudar no relacionamento deles e na comunicação com as equipes, porque todo mundo trabalhava bastante, o pessoal era esforçado, mas aquele olhar de não faz mais nada que obrigação. A gente implantou o cartão muito obrigado. Um mês depois, voltei, vim de Jundiaí e fui lá para o Sul. Cheguei lá, só tinha aparecido 1 ou 2 cartões. Aí assustei. Como a gente sabe que a verdade está na operação, fui na operação conversar com quem sabe da realidade. Um supervisor me contou: Carlos, faz 10 anos que eu trabalho nessa empresa. E eu nunca recebi um obrigado pelas coisas que eu fiz. Eu peguei esse cartão, fui levar para casa, mostrei para os meus filhos e para minha esposa. Aí fui ver outras pessoas, a mesma coisa. O que a gente fez? Fizemos um carbono. Assim, eles podiam guardar os cartões obrigado, e aí o indicador de um ajudar o outro, que é o indicador de interdependência, do modelo de maturidade, de cooperação, a gente pôde, na prática, efetivamente, nutrir, medir, nutrir, estimular. Gente, funcionou. O que você mais valoriza na vida? As pessoas ou as normas regulamentadoras? Então, qual que é a diferença entre valor e prioridade? Prioridade é teu chefe coloca uma taxinha nas tuas costas, é imposto externo. A circunstância muda a prioridade. E você fica preso. Por isso que você quer se livrar dela. Valor não, você trouxe para você. Nós somos adultos, nossos pais nos legaram a herança de alguns valores e nós desenvolvemos outros. A gente quis, é interno voluntário. É o limite da nossa estrada, é o guia da nossa vida. E mantém-se no longo prazo, e é construído. Gente, os funcionários em muitas das empresas com as quais trabalham, a maioria, ficam lá 10, 20, 30 anos, a vida toda. Isso não quer, se não for embora do Brasil, se a empresa não for embora do Brasil. Mas, tirando essa situação, eles ficam. Então, eu posso investir em valor. Eu consigo. Essa é a diferença para a parte de cultura. Por quê? A engenharia nunca foi tão desenvolvida, nem os sistemas. E o problema hoje não é de conhecimento. A solução para vocês, que eu estou colocando para todo mundo, eu vou colocar aqui também, para de pensar em cultura como modelo complexo. Gente, eu já trabalhei com todo tipo de cultura, já fiz desenvolvimento de modelos matemáticos complexos para a cultura. O que funciona é prático e pragmático. A operação está precisando de quê? Melhorar a comunicação da equipe com o líder? Melhorar o planejamento? Melhorar a antecipação? Desenvolva as propriedades na operação. Você vai desenvolver de forma muito mais efetiva a cultura de segurança. Melhora a resposta aos eventos. É isso. Vai melhorar a percepção sobre a segurança. O trabalho fica mais simples, mais barato e traz mais resultado. Detalhe, no mundo tão volátil, você consegue implantar isso. Mais importante, você consegue vender isso, seja um funcionário, seja um consultor. Pensa nisso. Deixa eu ver o que mais. É isso. Pergunta sobre a percepção sobre a cultura. Eu judiei muito pondo fogo nos trabalhos de cultura ou não? Qual é a opinião de vocês? Não há opinião? Então vou em frente.
Cultura costuma. Você fala que cultura é aquilo que o pessoal faz longe do chefe, né? Isso. Cultura eu trago um pouco, que é o ambiente, como que são os relacionamentos, essa questão aí. Você colocou algumas coisas, Carlos, mas como que a gente pode ir no caminho de garantir a mudança, mas que essa mudança se torne sustentada e não seja um voo de galinha com isso daí? É somatória de tudo que eu falei. Vou te dar um exemplo. Primeiro, se você quer mudar alguma coisa, nós estamos fazendo uma tradução literal do inglês, que é change. Para o português, mudança não motiva tanto. Melhoria contínua vende mais, motiva mais. Tá? Então, se nós queremos melhorar alguma coisa, é porque ela pode ficar melhor. Isso motiva as pessoas. Um outro aspecto interessante é trabalhar o risco aceitável. O desengajamento é muito grande, da ordem de 70% a 80% dos funcionários. Para 70% a 80% dos funcionários, o risco é aceitável, independente do que os profissionais de segurança façam. Você tem que resolver o problema de desengajamento. Terceiro, um ambiente psicologicamente seguro. Quarto, disciplina operacional. Quinto, aprendizagem organizacional. Olha quantas frentes para resolver essa questão que você está falando. E eu não falei, não me interessa se é segurança, qualidade, operação. Isso está afetando tudo hoje. Então, se eu quero fazer uma mudança permanente, não existe. Porque muda o cenário econômico, você tem que adequar a sua empresa. Você tem que ter uma gestão adaptativa. Então, o sistema de gestão não pode ser rígido. Uma das coisas que eu mais gostei, talvez o Renato não goste muito, que eu vou falar uma coisa assim, meio escabrosa, tá, Renato? Cuidado para não arrancar os cabelos. Nem você, Lízia. Eu conheci uma indústria química que tinha um procedimento para não seguir procedimento. Eu achei maravilhoso. Ó, não dá para seguir, então como é que eu faço? E a realidade, em muitos negócios, está mudando tanto que você tem que ensinar as pessoas a pensar e não serem robozinhos, que aí dá encrenca. O número de atividades não rotineiras em alguns processos está aumentando enormemente. Você tem que aprender a pensar. Quando a atividade é rotineira, sempre igual, o pessoal aproveita as análises, mas já para de prestar atenção. São outras armadilhas. Então, o mundo, veja, a empresa vai estar sempre mudando porque as condições mudam. A gente precisa investir no aprendizado das equipes. Fala, Renato. Macera, como é que a gente convive no atual nível de cultura global dos colaboradores que estão ingressando na força de trabalho? Porque a gente vive um descalabro na cultura, né? Tudo isso foi desconstruído, o pessoal não sabe ler e escrever, e o pessoal perdeu até os valores fundamentais do processo, né? Uma parte considerável da força de trabalho que ingressa está ali atrás de uma sobrevivência, e nem mais atrás de uma carreira. Como é que a gente está lidando com isso, com essa dificuldade e, o pior de tudo, com essa geração ascendendo a liderança? Ok. Pauleira, né? E não é, porque o problema não é geracional. Qual que é o objetivo da cultura? É manter o status quo. Uma cultura que evolui é uma cultura que se come, se destrói e se reconstrói continuamente. Não é isso que a gente vê. A gente vê a cultura busca estabilidade, os limites da estrada. Compliance serve para quê? Para estabilidade. Então, você tem uma série de construções para estabilidade. Aí você olha uma organização centenária, ela era boa em 1800 e alguma coisa, mas não em 2021. Então, os modelos de gestão, os modelos organizacionais não atendem mais a muito da realidade que a gente vive hoje. Por quê? As pessoas mudaram, o mundo mudou. Então, para começo de conversa, Renato, você tem uma empresa maravilhosa, mas que é um dinossauro. Como é que ela vai viver nos próximos 50 anos? Vincula uma startup a ela,
cria uma nova cultura, um novo modelo de negócio atual e coloca os melhores jogadores lá. Em algum momento você vai falar tchau para o dinossauro. Eu estou te colocando uma situação até maior do que essa que você colocou. O que você está falando é de uma síndrome obrigatória, porque cultura é construída para, tradicionalmente, eu conheci culturas que o objetivo é inovação contínua, tá? Mas a maior parte das culturas é estabilidade, status quo. Compliance, estabilidade, status quo. Como é que você evolui? Não evolui. Sem falar que as pessoas têm medo. Tipo assim, podemos mudar a organização, mas deixa minha cadeirinha aqui. Pensando em downsize, seja o que for, para redução de custos. Ele é o cara que está contratando. Faz sentido isso que eu falei para você, Renato? O buraco é muito mais em cima. Vamos falar, como é que eu vou ter um sistema flexível se o sistema é rígido? Como é que eu mudo isso? Tem que provocar uma crise. Flexível para se adequar à mudança. Hoje é mais importante capacidade de resposta do que um hipercontrole sobre o que as pessoas fazem. Capacidade de resposta porque os eventos estão muito dinâmicos e muitas vezes você não sabe qual que é a causa. Mas como que você vai responder? Como que você vai responder? Às vezes eu vejo do governo brasileiro, ocorre um evento, até ter uma resposta, vai quanto tempo? Mas nas empresas também. O pessoal fica olhando, as coisas estão caindo, e o pessoal está olhando e não sabe o que fazer. Então, num mundo como esse, primeiro, o ciclo de vida do produto reduziu. O carro elétrico está chegando. Como é que vai fazer com o carro a gasolina? O que eu faço com isso? Petróleo. Estou colocando umas questões de energia, tá? Que mais eu posso colocar? Os modelos das novas empresas de energia é fantástico. Das novas. Das anteriores tem que se atualizar. Mas como, de novo, um dinossauro se atualiza os novos modelos de geração e de fazer negócio com energia? Eu estou colocando que nós estamos num período de transição entre o velho, antigo, e o novo que está surgindo. E aí entra tudo. Ensino, a parte de competência, flexibilidade, resiliência, que estou falando muito, mas que ninguém... Como se constrói isso? Sendo que a organização é rígida. Resiliência é você mudar seu estado e voltar ao estado anterior. Mas se a cultura mantém rígido, o sistema mantém rígido e as pessoas mantêm rígido. Então, nós estamos no mato sem cachorro nisso. Então, o que dá para fazer? Funcionário novo. Não larga esse cara sozinho, por favor. Cara, põe no custo. Ah, não dá para pagar? Então não põe ele dentro da empresa, você está assumindo o risco. Então a primeira pergunta do evento hoje, se o risco era aceitável. Você vai colocar um monte de gente nova, vai contratar 500 pessoas numa empresa de 1.500. Esses 500 vão desestabilizar o processo. Como que você vai fazer para não desestabilizar o processo? Antecipa. Isso é capacidade de resposta. Tem como. Você vai ter que aumentar o controle. Não pode largar sozinho. Porque vai dar encrenca, vai dar PT, vai bugar alguma coisa. Eu estou dando exemplo, Renato. Então, não tem milagre. Não existe alto desempenho com incompetência e com ausência de recursos adequados. Aí fica a pergunta se o risco é aceitável. Muitas vezes, as pessoas transferem os riscos para nós. E aí, o que você faz? Fica difícil. Sei que não respondi a tua pergunta, mas daqui a 50, 70 anos vai estar mais fácil, espero eu. A gente se vê lá. Continuando. Percepção sobre o profissional de segurança. Gente, a postura do profissional de segurança mata a segurança. Veja, as pessoas fazem o que fazem por duas coisas. O que é bom, o que é para elas, o que é ruim, o que é distância. Então, o profissional de segurança, que é uma praga, que não é sexy, ninguém quer perto. Isso se reflete no olhar para a segurança, na percepção de risco. Então, influência, eu estou falando de liderança aqui, tá? Melhorar a cultura de segurança depende da sua esfera de influência, cara. Acabou. E eu estou careca de ouvir gerente de produção me dizer que o problema dele é o profissional de segurança. Chega lá para criar problema.
para parar a operação e não ajuda, não ajuda a ir para frente. Não é todo mundo, mas ainda tem muito disso. Então, vou falar o seguinte, profissional de segurança, se não for líder, vai chorar. Ou ele, ou os clientes dele. Quem se relaciona com ele vai chorar. Então, você é um líder? Estou perguntando para cada um de vocês. Porque é uma escolha. Quando você tem filho, frequentemente você faz uma escolha. Às vezes você tem filho sem ter escolha. Mas você vai trabalhar como profissional de segurança numa empresa, cara, você está escolhendo ser líder, porque senão vai dar encrenca. Você já se perguntou sobre isso? Você realmente quer ser um líder? Se você quer, meu amigo, paga o preço, ou minha amiga. Porque se você não for o líder, você vai ser subótimo. Seu desempenho vai ser medíocre. Porque a tua liderança é que vai determinar o sucesso da área de segurança e o alcance dos objetivos de operação segura. Saber norma, eu vou ser franco. Contratar alguém que não saiba é uma contratação inadequada. É condição sine qua non. Agora, seu líder é a diferença, é o diferencial. Tá? Você está disposto a pagar o preço de líder? Eu perguntei 30 anos, não. Eu perguntei para o meu pai o que era liderança quando ele estava na faculdade. Eu não tinha nem 20 anos, Renato. E ele respondeu assim para mim, lembra até hoje. Liderar é dar para o seu liderado o que ele precisa. Eu fiquei pensando. Um dia cansei, parei de pensar, precisei amadurecer um pouquinho. Meu pai não falou para dar o que ele queria, mas o que ele realmente necessitava para fazer o que tinha que ser feito. Acabou. Vocês estão entendendo a questão? Esquece toda essa frescura de treinamento de liderança, de andar na brasa. Vai para a operação, conversa com o pessoal, vê o que precisa. Se precisa ganhar um joinha, um tapinha no bumbum, gente. Se precisa de recurso, se precisa de ajuda, vai lá e dá. Acabou. Não é sobre falar bonito, nem falar chique. É realmente ser capaz de ajudar as pessoas. Vamos lá. E você desenvolve continuamente essa habilidade? Ó, veja só, essas perguntas são para vocês. Se não houver liderança aí, já era. Já vou avisando. E a principal competência hoje, indo para o Renato, a pergunta dele com relação ao mundo que nós estamos vivendo, que dá vontade de chorar com os novos funcionários. Ok. As empresas que vieram para durar, elas têm que assumir o custo do desenvolvimento dos funcionários. É a liderança transformacional. Os gestores e os profissionais de segurança precisam assumir o papel de coach. Agora, não é coach ser de luz, sabe? Você contrata um coach, emagrece 20 quilos, fica com o abdômen sarado. Para que isso não existe. Ou você vai virar uma pessoa linda e maravilhosa e simpática. Cara, isso é cascata. Não tem nada a ver com coach. O coach operacional é ajudar as pessoas a se desempenharem melhor. Acabou. Sem frescura, papo reto, mas realmente ajudar as pessoas. E nesse processo desenvolve. Se aproxima, diz o que é aceitável, ensina o trabalho. Veja, gente, tem que aprender sobre liderança situacional para depois aprender a coachar as pessoas. O coach é igual no esporte. O que o Bernardinho faz com o time dele para ganhar sempre? Esse é o trabalho nosso. Então, você pode escolher ser um burocrata ou ser um profissional de alto desempenho que vai ter emprego em qualquer lugar do planeta. A cultura hoje que entrega é o seguinte, você tem que pagar teu almoço, meu querido. E você vai ter que pagar todo dia. Então, produza resultados. Acabou. É isso que interessa. São duas perguntas essenciais que têm a ver com isso que eu falei. O sistema em que você trabalha produz dados diários, produz dados semanais, são usados para adicionar valor na direção de um alto desempenho e segurança? Se não adiciona, para de fazer que você está perdendo seu tempo, está tendo um trabalho desgraçado à toa. Faça somente aquilo que realmente vai melhorar a operação segura. Acabou. Não dá tempo de fazer tudo. E o Crescel. E aí, tem uma palestra aí que eu fiz alguns anos atrás, está no nosso canal. Como é que você é percebido?
com policial aí, ó, a carinha de simpatiquinho do amigo, o do bombeiro que apaga fogo, ou você é o cara que resolve, que é o coach, que é o... Onde você chega, você desenvolve as pessoas e os processos. Seja honesto. Se você não sabe, pergunta. É isso, gente. Perguntas? Caso contrário, vou em frente. Percepção de riscos. Calma aí, cara, calma aí. Você me pôs uma pulga de trás da orelha aqui. Vamos tirar pulga. Quando você falou em governo demora muito, e no momento eu estou trabalhando para governo, eu estou vendo tanto que é engessado esses limites, né, compliance e tal. Você tem algum caso de sucesso em instituição do governo para mudar comportamento? Tem. Massa. Depois, em off, eu passo para você. Mas tem Copel, tem Sabesp, tem vários lugares com sucesso. Eu vou ser franco com você, não tem diferença da empresa privada da empresa estatal. Não tem diferença. Está tudo igual, meu querido. É tudo pedreira. Não tem moleza. Falando sério, tá? Qual que é o segredo? Na privada e na estatal. Você precisa ficar amigo do principal líder. Tira uma foto com ele, tá aqui, ó. Você está abraçado com ele está sorrindo, e você aponta para ele. Tira a foto e faz um balãozinho depois. Ele é meu amigo. E caminha com ela. Você vai ver como as portas se abrem para você e você vai ser um cara muito mais feliz. Eu estou brincando, mas falando sério. Lembra que eu falei que da cultura, 60% a 80% é função do comportamento dos líderes? Se hoje você está numa mista ou numa estatal e amanhã vai estar numa privada, é a mesma coisa. Identifique os líderes que têm interesse em trabalhar com você e trabalhe com eles. Não perca tempo com os outros. Trabalha duro e cacareja o sucesso desses que querem trabalhar. Os outros vão se sentir desprestigiados. Aí, busca você. Mas você precisa de um padrinho. Seja privada, seja estatal. Para quê? Para abrir as portas, para resolver o problema e para garantir o seu bom trabalho. Faz sentido o que eu falei? Não se estresse com quem não quer trabalhar. Esse problema não é seu, é do chefe deles. Lembra que o funcionário faz o que é importante para o chefe. Se ele não está fazendo, é porque não é importante para o chefe dele. E você vai se desgastar por causa disso? Poupe seus cabelos. Já não tem, não. Por isso que eu estou falando. Daí ainda dá para salvar. Fechou? Foca em quem quer comprar o teu produto. Foca. Tá? Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Qual a sua visão sobre mudança de cultura conduzida por psicólogos em formação e segurança do trabalho? É igual eu precisar fazer uma operação por um médico que nunca fez uma cirurgia. Vai dar PT, vai dar problema. Então, qualquer trabalho que eu vou fazer tem que ter competência. O pessoal acha que psicólogo entende comportamento, é bullshit. Desculpa falar assim, não entende não. Engenheiro e técnico também não entende. Isso é um caminho que se escolhe, profissional, e você se desenvolve. Vocês estão entendendo? Uma coisa é terapia clínica, a outra é você melhorar comportamento continuamente numa organização. Você trabalha de alto desempenho. Ponto. A Copel fez um trabalho maravilhoso com psicólogos para melhorar o comportamento, o nível de alerta e a resposta às pessoas depois de acidentes. Então, tem muita coisa boa nas estatais, nas privadas, feitas por psicólogos e profissionais de segurança. Agora, só porque é psicólogo dizer que vai resolver os problemas comportamentais é uma premissa equivocada.
Se eu vou no médico, eu quero o melhor. Eu quero alguém que seja extremamente competente. Eu não vou no curioso, não. Essa é a resposta minha para o Renato. Tá? Mais alguma pergunta? Eu vou em frente. Tranquilo? Nestor, tá vivo aí, rapaz? Então, beleza. Lízia, tá aguentando? Tá tranquila? Ah, tá tranquila. Tá doendo o que eu estou falando ou tá tranquilo também esse lado? Não, tá tranquilo. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Renata, Bem? acabei de responder a sua pergunta. A pergunta é... Se eu vou... Oi, a resposta foi que se eu vou no médico, eu quero competência. Acabou, foi resolver meu problema. Eu penso, Carlos, que é bom também a gente pensar em duas abordagens nessa pergunta que o Renato levantou aí. A questão sobre a mudança de cultura organizacional e quando a gente pensa na mudança de cultura de segurança, porque elas são abordagens diferentes, né? Então, assim, um psicólogo numa abordagem de cultura organizacional, eu penso que ele vem muito a agregar. Mas já numa abordagem... Aí ele ficou competente em desenvolvimento organizacional. Isso. Então, trabalhar com cultura, seja de segurança, seja organizacional, na verdade não existe cultura de segurança, tá? O que existe é cultura organizacional. O que você fala em cultura de segurança é você tira uma amostra dessa cultura Isso. e olha a célula segurança. Isso. Só o profissional que entende de desenvolvimento organizacional sabe fazer isso. Sim. Tá? Pode ser psicólogo, pode ser matemático, pode ser administrador, mas que tem que ter vivência nessa área, porque são muitos fatores, existem modelos e muito estudo. Tá bom? Vamos lá. Percepção de riscos, a famigerada percepção de risco. Veja, tudo que eu falei antes afeta a percepção. E vamos ver o que nós temos aqui. Hearts and Minds, ele trouxe para a gente. São 3 etapas. Primeiro você sente, raciocina, pensa, e aí você age. A gente faz isso tão rápido que nós não percebemos. O sentir vem pela percepção, sentidos, audição, olfato, tato. Então, você consegue perceber o risco? Aí, perceber o risco, você usa seu conhecimento para entender o risco e as consequências. Planeja a ação, qual o melhor caminho para mitigar isso, e aí você faz seus comportamentos. Até aí, fácil. A abordagem tradicional é ensinar o pessoal a planejar e agir. Só que eu já fiz essa estatística. Depois que eu vi essa estatística na Europa, pela Shell, eu fiz aqui no Brasil. A Europa fala que 67% da Shell, 67% das causas iniciais dos acidentes são baixa percepção de risco. Nos nossos clientes, desde o ano 2000, deu 50%. Metade dos acidentes decorrem hoje de uma baixa percepção de risco. De 10 acidentes, 5 é baixa percepção. Quando você não percebe o risco, você não usa o que você aprendeu em treinamento, você não planeja e aí você não age de acordo. Esse racional é importante. Então, independente do que você vai fazer em termos de intervenção, é como eu vou aumentar a percepção das pessoas ao problema que eu quero resolver. Essa é a pergunta importante. Essa é a pergunta importante. Então, vamos dizer uma coisinha para vocês. Por que as pessoas fazem atos inseguros mesmo quando sabem bem o que fazer? O problema hoje não é competência. Primeiro, quando você não percebe o risco, não agimos de acordo. Então, lá em casa, eu sempre fico procurando onde está meu óculos, onde está o açucareiro, o saleiro, porque está na minha frente e eu não enxergo. Entra, não sei porque eu sou homem ou o que é, mas a gente tem dificuldade aí em algumas coisas. Então, não percebe, não vê, e aí o comportamento não acompanha. Isso é uma questão bem fisiológica. Segundo, psicofisiológico. Segundo, eu vou falar sério para vocês.
eu me acho bonito. E a minha mãe, somente. O resto do mundo me acha feio, Andrés. O que isso quer dizer? Que as pessoas não têm uma percepção da realidade adequada. O André, você se acha bonito? Não vou falar que a Lisa todo mundo vê que ela é bonita, mas olha só, o Emerson aqui é só a mãe dele mesmo. Tá? O Nestor nem se fala. Mas a gente olha no espelho e se acha bonito. Quer dizer, nós temos um problema de relacionamento com a realidade. Então, se achar que a pessoa vai ver tudo, para com isso, para de acreditar em Papai Noel. E a gente tem, na neurociência, trouxe um estudo muito interessante, que é o cérebro distraído. Eu posso falar um tempão sobre o cérebro distraído. Vocês sabiam que tem um efeito... Qual que é o efeito? Zumbi. Imagina, numa empresa com 1000 pessoas. 5 minutos a cada hora, a pessoa estava com a cabeça voando. Isso foi estatística, já está feito. Média, 5 minutos. 1000 funcionários, 5 minutos por hora, dá quantos homens-hora por dia de zumbis no meio de uma operação que um erro explode tudo? Vocês estão vendo? Isso é uma coisa. Tem mais. A gente vai longe disso. Terceiro, fazer sexo sem camisinha é mais gostoso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando a expectativa do benefício, o pessoal quer arriscar. Eles são normais. Dá uma, o semáforo está amarelo, a pessoa está atrasada no médico. O pensamento vem, acelera ou reduz? Só se você se educou muito para reduzir. Se você seguir o que a massa faz, acelera que ainda dá tempo. Vocês estão entendendo? A natureza humana, para trabalhar seguro, você vai contra a natureza humana, gente. Gasta muita energia. O trabalho fica mais difícil, demora mais, é desconfortável. Então a pessoa tem que querer. Por isso que todas as outras variáveis são mais importantes do que a própria fisiologia da pessoa, que é a percepção do risco, ou a psicofisiologia da pessoa. Que a natureza humana não ajuda. Mas se você cria um ambiente que aumenta o nível de alerta, melhora a resposta e tem mais apoio, melhora tudo. Ontem eu estava cansado à noite. Fiquei trabalhando até umas 11 da noite. Parei meia hora depois do jantar para conversar com a minha nora, com a minha esposa. A conversa foi tão boa que eu me renovei. Aumentou meu nível de energia, fui lá, terminei o trabalho. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós não somos máquinas, a gente precisa entender isso. Os líderes precisam para criar esse ambiente propício. Um outro aspecto é que os profissionais montam os procedimentos operacionais, os POPs, achando que as pessoas são máquinas. E o procedimento é uma linha reta, só que a realidade tem variações. Desenha um POP considerando que as pessoas vão errar e como é que deve ser gerenciado. Melhora muito o desempenho. Expectativa minha é que isso que eu estou falando faça sentido para vocês. Homeostase. Então, olha só. Aqui você tem uma estrada a 80 km por hora, perto de Capivari. Tem um radar 80 km por hora. As pessoas normais veem o radar. Acelera ou reduz, gente? Reduz. Depois do radar, acelera. Se eu tirar o radar, o pessoal anda 100 por hora. Qual que é a solução certa? Veja, pôr esse radar aqui não adianta nada. A solução certa para usar isso aqui é o que é feito em Campinas ou no interior de Santa Catarina. A cada 5 quilômetros, não, a cada 5 minutos nas principais avenidas em Campinas tem um radar. Então você tem tanto radar que você desiste de acelerar e fica esperto para não levar multa e você anda, a velocidade é 60, você anda 50, relaxado, numa boa, põe o piloto automático se você tiver no carro e vai. Ou em Santa Catarina, 3 quilômetros antes do radar está uma placa. A 3 quilômetros tem uma escola e tem um radar. 2 quilômetros tem uma outra placa. A 2 quilômetros tem uma escola e tem uma placa. A velocidade é 20 km por hora, 30 km por hora. A 1 quilômetro também tem, a 300 metros também tem. Posso ser franco?
Já na segunda placa, eu já estava a 30 por hora, que eu queria cuidar das crianças. O propósito, o porquê, faz toda a diferença. O radar não está lá para me pegar, mas eles me ajudaram a ser útil. Me deram motivo. Não tem uma diferença do que simplesmente o radar isolado na mente da pessoa? Claro que tem. Bem, vamos em frente. Identificar o risco é diferente de tolerar o risco. Então, hoje, a gente precisa focar na tolerância ao risco. Não tem problema você fazer downhill, não tem problema escalar ou paraquedismo. Desde que você gerencie os riscos. Acabou. Aqui ele não está aceitando o risco. Eu mergulho, eu não aceito o risco. Eu mergulho sozinho. Jamais. Tá? Escalada eu não consigo. Descer isso aqui eu não consigo. Mas o que eu consigo, eu procuro gerenciar o risco. Esse é o aspecto. É você reduzir sua tolerância. Não é fugir do que precisa ser feito. É isso. Esse é o principal recado de hoje que eu tenho para vocês. Eu comentei, de novo, sobre se o risco é aceitável, a percepção sobre a segurança, a percepção sobre a cultura, a percepção sobre o profissional, que acabam funilando na percepção do risco da pessoa, enquanto ela reage, vamos falar assim, a gestão da sua própria segurança. O pessoal já me pediu, Carlos, como que você mede risco? Qual que é a ferramenta mais moderna? Eu já fiz. Fiz uma vez e parei de fazer. Porque no turno da manhã o cara está prestando atenção numa coisa, na tarde ele já mudou. É muito volátil. Não é algo que você gerencie diretamente. Então, existem técnicas que você pode usar. Passei algumas, diversas para vocês. Então, vamos lá. O principal influenciador do comportamento é a presença do líder. Todo mundo fica esperto. O nível de alerta vai lá para cima. Bom, estou brincando, mas falando sério. O segundo principal influenciador são os indicadores, como eles são utilizados. O terceiro, para frente, ele é um complemento, vamos falar assim, das atividades que são feitas. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Fique à vontade. O Scott Geller, no livro dele, ele fala muito sobre observação de segurança e sobre envolvimento das pessoas. Isso realmente é aplicável nas empresas? Dá para fazer alguma coisa parecida com o que tem no livro dele, no The Psychology of Safety? Sabe o mais legal do meu trabalho? É que eu comecei bem mais antes que você, tá? Eu não sabia que eu era um pioneiro no Brasil nisso, mas eu peguei o livro dele e fui aplicar, meu querido. Maluco, tá? E funciona. O Emerson está aqui, nós dois estamos juntos num projeto. Sabe qual é o principal indicador de desempenho que nós estamos usando? Engajamento. É o método sueco de sucesso, TBC. Você sabe o que é TBC, Renato? Não tenho de memória. Não sabe sueco? Tira a bunda da cadeira. Vai trabalhar, meu irmão. É claro que com direção. Melhora tudo. Quando você cuida, quando você se importa, tudo melhora. Então, Nestor, o que ele falou de envolvimento é engajamento nos termos de hoje. E se você melhora o engajamento direcionado a uma atividade ou várias atividades, o resultado vem. É o principal. Lembra que o desengajamento está em 70% da comunidade que trabalha. Se você resolve o desengajamento, você resolveu o problema. Porque isso tudo que eu estou falando hoje não é um problema da segurança. É um problema da sociedade e do planeta, em que alguém muito inteligente fala que o problema é teu. E aí você fica sofrendo. Paga o pato de graça. E ele fica lá na boa. O problema é muito maior, é organizacional. Se o pessoal seguir a norma regulamentadora, dá tudo certo, igual a Bíblia e o Evangelho. Vai dar tudo certo, mas não faz isso. E aí, o problema é seu agora, Nestor? Ou o problema é do Andrés? A gente tem que resolver esses problemas para poder ter alto desempenho. Então, por isso é o seguinte, que há muito tempo eu parei de focar em segurança, foco em operação segura.
foco em liderança para produzir desempenho. É isso que paga o almoço das pessoas nas empresas. Resultado, todo dia. Então, a pergunta é, usando tudo que eu já aprendi, Nestor, Anderson, a Tayane, Lísia, tudo que eu aprendi, o que realmente melhora o desempenho agora? Foca nisso. Foca nisso. Se a ginástica laboral não melhora a vida da pessoa, para de fazer. Pega esse tempo e faz algo que adicione valor. Caramba. Por que você tem que ficar copiando os outros? Faz sentido? Então, o que funciona? É o líder na área, meu amigo. Como é que é mesmo? O gado engorda com o olho do dono. Acabou. Para que a gente vai reinventar a roda? Só que o modelo organizacional é o líder em reunião. Vamos falar, o supervisor que era para cuidar da equipe, ele passa um dia em reunião. Quem cuida da equipe? Ninguém, eles estão sozinhos. Aí dá encrenca. Resolve esse problema. Sabe como eu resolvo? Eu falei para o Andrés. Eu fui para o diretor, falei o problema para ele, ele entendeu, concordou, tirei uma foto com ele que ele falava que era meu amigo e saiu a seguinte diretriz. A primeira hora de trabalho, todos os gestores vão para a operação. Reunião só a partir da segunda hora. Melhorou o desempenho. Impressionante. Impressionante. Não sei por quê. Desculpa, mas não vim falar de segurança. Mais uma boa pergunta. Boa pergunta mesmo, querido. E aí? Mais uma colocação? Eu estou aqui com o Renato, estou fazendo aqui a Lísia, o Andrés, o M27909, que eu não sei quem é, a Tayane, que está tomando uma brisa lá no mar, bem longe, vendo o pôr do sol, o Pedro, o Anderson. Eu vou sortear 2 livros, um livro para vocês. Anderson. Opa, não eram 2? Oi? Não eram 2? Eu queria 2. Eu faço 2. Então, vamos lá. Você acabou de dizer 2. Era 1, mas você se comprometeu com 2? Nossa. Você parece meu filho, a minha filha. E eu não ouvi você dizer meu nome aí, não. O que verbaliza é o contrato, meu querido. Maceira. Eu tenho esse livro, tá? Você já comprou? Ah, claro. Só falta o autógrafo, mas já comprei o livro. Então, eu deixo a minha vaga para que as outras pessoas possam ver essa excelente obra também. Obrigado. Então, a primeira pessoa é a Tayane. Deu aqui, ó, o número 7. Tayane, você está viva aí? No alto mar? Estou sim. Obrigada. Eu que agradeço. Está sorteada. Vamos fazer mais uma aqui? Beleza. Deixa eu só tirar a Tayane. Vamos fazer mais uma. Então, prontinho. Anderson. Deixa eu ver, tem 2 Andersons aqui. Quem está com a tela de todo mundo aí? Achei. Estou tendo problemas aqui, que é muita tela, gente. Eu tinha 3 monitores, estou com 2, mas de vez em quando eu me atrapalho. Ah, tem 2 Andersons. Bem, de qualquer maneira, é o Anderson, o sorteado. Anderson Remusca, você está aí? Opa, Carlos. O outro Anderson é você também? Isso, estou aqui, tá ouvindo? Tô. Então, Acredito que seja eu. Estava em 2, eu estava no meu computador da empresa e saí. perfeito. Então, você e a Tayane foram sorteadas. Eu vou estar enviando os 2 livros para vocês por e-mail, PDF, tá bom? Pessoal, Maravilha, obrigado. de nada. É isso. O objetivo foi compartilhar uma visão para vocês. Essa visão não é isolada a mim, existe uma convergência mundial nessa direção, que a convergência já é bem antiga.
Meu amigo, você tem que produzir resultado todo dia. Se vira, faz o que funciona. Estou brincando, mas falando sério. Tá? É isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Não, um feedback rápido. Nestor, uma, duas palavrinhas e a gente caminha para o encerramento. Beleza, não, só quero agradecer aí pelo bate-bola aqui, né? Muito interessante, eu gosto de colocar algumas questões polêmicas para a gente poder avaliar, né? Que eu estou lendo muito para mim expandir os horizontes, então valeu, não correu de nada, foi legal, acho que todos nós saímos ganhadores aqui hoje. Não acredita em quem fala que a Terra é plana, pelo amor de Deus, tá? Não, se eu ver alguém que fala que a Terra é plana, eu vou ler isso, porque eu quero saber como é que ele quer, como é que ele vai confirmar que é plano, entendeu? Eu gosto de dar espaço ao contraditório, igual eu sou a favor de programa de reconhecimento e recompensa, mas mesmo assim eu comprei o livro, punido pela recompensa. Eu gosto de ver o outro lado das coisas. Até para poder depois combater esse tipo de coisa. Dá para comparar a Terra plana com isso, viu? Já vou avisando. Emerson, duas palavrinhas aí. Acho que uma boa energia do encontro, domínio do tema, para trazer reflexões aí que segurança não é só na mão da equipe de segurança, ele está 1, 2, 3 passos acima aí do entendimento e da compreensão. Legal. Renato. Então, parabéns pela abordagem. Na verdade, você traz para a segurança algo que os diretores de empresa fazem, né, na gestão dos seus negócios, mas não conseguem fazer na gestão de segurança do trabalho. Né? Uma multinacional que tem uma filial que não dá resultado, ela vai lá, fecha, ela tenta fazer aquela filial dar resultado ou fecha. Não para de fazer. Né? Muitas vezes o pessoal persiste em programas extremamente antiquados e que não funcionam. Né? A gente não vai falar o nome, mas dos dinossauros do processo comportamental aí, Ave Maria, eu já fui consultor, mas quando eu era consultor, eu falei, cara, esse troço não funciona. E hoje ainda é mundialmente reconhecido, custa milhões, e não funciona. Então, essa abordagem que você faz aí, muito linear, é muito interessante. A lógica é muito interessante, né? Compartilho do que você colocou aí, né? É lógico que toda vez que eu converso contigo, eu aprendo um pouco mais, né? De tudo isso, né? Ô, Nestor, você que gosta de ler, tem uma dica para você. Cisne Negro. Procura esse livro, compra esse livro. O Maceira já deu uma risadinha. É bom, não é, Maceira? Com certeza. Espetacular. Compra esse livro e lê esse livro. Você vai cair da cadeira. Lízia, obrigado, Renato. Lízia. Quero agradecer, mas agradecer mesmo pelo convite de participar desse bate-papo, né? E eu também acho que, como todos aí, assim, estou aberta acho que essa mudança, essa nova perspectiva que o mercado ele precisa, e a gente, como profissional da segurança, precisa enxergar uma nova maneira, um novo método de encarar e fazer essa gestão de segurança dentro das empresas, que fuja um pouco, né, dessa era dinossauro, desses métodos que a gente eles vêm, né, desde de muito tempo e que não trazem muito resultado. Então, assim, acho que quando a gente abre a mente, abre os horizontes, isso nos faz pensar, e quanto mais a gente pensa, a gente encontra soluções nesse rumo da segurança aí, nesse horizonte. Legal, obrigado, Andrés. Cara, parabéns, sempre aprendendo, é bom, gostei demais, principalmente pequenas histórias que você coloca aí, que a gente grava bastante, né? Essa do radar foi massa, já me deu vários insights aí. Amanhã eu já começo a fazer na empresa lá. Muito obrigado. O bate-papo foi muito, muito bacana. Tayane, tá viva?
Não, tô assim. Eu vou seguir as palavras do Nestor, né, e da Lísia. Essa palestra realmente expandiu minha mente, abriu minha mente, né, para esse tema. Realmente eu vou buscar mais, já venho buscando, né, mas de uma forma mais aberta, realmente, para vários sentidos aí. Realmente, parabéns, obrigado pelo livro. Foi muito bom. Legal, valeu. Anderson. Opa, valeu, muito obrigado. E só agradecer mesmo essa ideia de trazer o líder, trazer o gestor como responsável aí. Responsável não, né? Trazer ele para jogar junto nessa ideia de segurança é fundamental e é show de bola mesmo. Muito obrigado aí. Anderson, se ele não fizer o trabalho dele bem feito, ele vai preso. Tá? Isso é verdade mesmo. Então, beleza. Pedro, você está aí, ô Pedro? Apagou. Pessoal, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês alguns olhares. O mundo que nós estamos vivendo não suporta mais soluções que não dão certo. Fica isso de reflexão para vocês. O que eu faço que agrega valor? Continua. O que não agrega, não perca tempo, não precisa ficar com vergonha, não. E fica a pergunta, o que eu posso incorporar nas minhas práticas para melhorar a minha atuação? É isso. Um ótimo ano para vocês. Todo mês nós vamos voltar aos eventos. Então, mês que vem vai ter. Eu vou mantendo vocês informados, tá bom? Obrigado pela presença e por compartilhar seus pensamentos. Um abraço. Boa noite. Abraço, boa noite a todos. Um abraço. Boa noite a todos. Tudo de bom.